Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a participação dos professores de Geografia, Antônio Ferreira e Joelton Carneiro. Seja bem-vindo, professor Joelton. Muito obrigado. Antes de voltarmos para a pergunta, vamos relembrar mais alguns temas. Professor Joelton, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz. Conta pra gente, então, quais foram os temas das suas aulas hoje? Hoje nós tratamos do espaço vivido dentro do continente, da América e, mais especificamente, dentro da América Latina e os problemas desse espaço vivido. Ótimo. Então, agora que relembramos os temas do professor Joelton, vamos às questões. Vamos lá? 8º ano. Não entendo a gentrificação. Pode falar sobre isso? O termo gentrificação, ele é estranho mesmo, mas ele não é muito novo. As pessoas falam pouco de gentrificação, mas é atribuir uma característica de consumo, de aproveitamento capitalista dentro de um espaço que estava desvalorizado. De certa forma, é revalorizar um espaço, dando a ele uma atribuição que está muito mais ligada à elite econômica do que à população que habitava ou que ocupava aquele espaço anteriormente. Pensa num mercado onde as pessoas estavam ali vendendo seus produtos e, de repente, o capital chega, revaloriza esse espaço e ele agora expulsa aquelas pessoas que usavam o espaço anteriormente e, a partir daquele momento, outras pessoas de uma classe social diferente passam a utilizar aquele mesmo espaço revalorizando. Ótimo. E ainda para você, professor, o que são desertos? Boa pergunta. Porque a palavra deserto, ela tem algumas conotações e algumas características que a gente tem que observar para tentar entender de qual contexto que está sendo dito. Primeiro, deserto, aquele deserto que é uma área que não está habitado. E segundo, deserto, muito mais próximo aí do que a gente precisa para a geografia, para falar de problemas ambientais, que é aquela área com baixa pluviosidade. E aí a gente, quando pensa em deserto, na maioria das vezes as pessoas associam a areia e associam a espaço vazio. Porém, a gente se esquece de que, se a gente está associando a pluviosidade, as calotas polares, elas também são grandes desertos. Entendido. 4º ano. Quais os principais impactos ambientais que a agropecuária pode ocasionar? Vamos lá. Vamos lembrar que a agropecuária é uma atividade econômica, né, que utiliza-se muito equipamentos modernos para esse processo de produção e atingir os seus objetivos. E para ter esse processo de produção, ela utiliza alguns mecanismos, como, por exemplo, defensivos agrícolas, como, por exemplo, sementes modificadas geneticamente, também utiliza-se tratores, caminhões, e fora o modelo produtivo, que é o modelo da monocultura, ou seja, que é produzir apenas um tipo de vegetal, todo esse processo acaba ocasionando o quê? Impactos que podem ser no solo, que pode ser no lençol freático, por causa da utilização de defensivos agrícolas, o próprio impacto atmosférico, porque você vai estar utilizando ali equipamentos que utilizam da queima de combustível fóssil para estar movimentando, e fora que você também tem uma perda da biodiversidade, porque a área produtiva é necessário que você faça o corte da vegetação nativa, e ao fazer o corte da vegetação nativa, você vai estar perdendo tanto vegetais quanto animais que viviam naquele local anteriormente. Ótimo, obrigada. 9º ano. Professor Joelton, existe relação entre a poluição ambiental e o Covid? Existe, e muitas vezes a gente associa o Covid, que é um mal das últimas décadas, um grande mal para a humanidade das últimas décadas, e a gente associa isso somente com coisas negativas. Alguns estudos já estão sendo feitos e apontam que no momento em que as pessoas ficaram quarentenadas e que diminuiu a circulação de pessoas nos ambientes urbanos, principalmente, a poluição ela baixou. Então, em algumas áreas, quando as pessoas forçosamente
tiveram que ficar em casa, ou a produção industrial ela teve que ser reduzida ao consumo mínimo, à produção mínima, à entrega mínima para a sociedade, esse nível de poluente, principalmente na atmosfera, ele reduziu muito. Então, um primeiro fator, uma primeira vertente de análise é que pessoas em casa, produção industrial menor, o nível de CO2 na atmosfera, principalmente CO2, ele baixou demais. Segundo que, com mais gente em casa, com a população quarentenada, pessoas contaminadas com o Covid jogaram também mais desse mal nos lençóis. O esgoto foi contaminado, os rios foram contaminados e já tem estudos, até aqui na cidade de Belo Horizonte, que apontam um grande volume de Covid, ou que já mede a disseminação de Covid em algumas áreas da cidade, por causa desse material que é coletado nos esgotos. Então, existe um vínculo muito sério entre a poluição, a disseminação do vírus e o fato das pessoas estarem ou não em casa. Esclarecimento importante, professor. Muito obrigada. Quarto ano, a agropecuária extensiva pode ser considerada ruim, professor? Existe essa venda de uma imagem que a agropecuária extensiva ela é ruim, mas não é. Vamos pensar o que é essa agropecuária extensiva. Uma agropecuária, né? O que é agropecuária, em primeiro lugar? É aquela produção agrícola e a produção da criação de animais, a pecuária unida, né? A agropecuária extensiva, no caso, é aquela mais tradicional, que é vendida de que maneira? A enxada ruim, plantando com a mão, uma baixa produtividade, uma qualidade ruim de alimentos, e não é. Pelo contrário, a maior parte do que é consumido dentro do território brasileiro vem da agropecuária extensiva, ou seja, o feijão, o arroz, a farinha que você consome vem da produção extensiva, né? Então, vende-se essa imagem de uma maneira que ela é ultrapassada, que ela não atinge objetivos, para valorizar um outro modelo, que é um modelo de agressão ao meio ambiente. O tema do meu colega é impactos ambientais na América Latina, e isso está muito direcionado aqui no nosso continente. Por quê? Porque no continente latino-americano existe um modelo produtivo que é a valorização dos latifúndios. E o que é contrário ao latifúndio? É a agropecuária extensiva, ou seja, a produção em minifúndios, uma produção de qualidade, uma produção que respeita o meio ambiente, uma produção que busca uma relação de equilíbrio tanto na produção quanto na área produtiva, no caso, o meio, os animais, no caso, a biodiversidade. É importante, professor, ressaltar também que dentro desse espaço e dentro dessa produção extensiva, a gente tem muito da lucrabilidade do Brasil. O Brasil é um grande exportador de produtos primários e ele vem dessa atividade extensiva aí da agropecuária. Perfeito. Oitavo ano. Em Belo Horizonte, existem casos de gentrificação? Sim. Existem casos de gentrificação em Belo Horizonte em alguns espaços, e são espaços que eles foram reordenados pelo poder público, e a partir daquela restauração, daquele reordenamento, algumas pessoas deixaram de frequentar o espaço e outras pessoas passaram a utilizar aquele espaço. Em Belo Horizonte, para quem transita muito por aqui, é bastante comum você pensar na área da Praça da Estação. A estação que está conosco desde o princípio da cidade, ela recebia as pessoas, os trabalhadores que vinham de trem, depois recebiam as primeiras populações que começaram a habitar Belo Horizonte, e com o passar dos anos, essa estação ela foi sendo ocupada por pessoas de classe social mais baixas. E aquele espaço ele foi ficando deteriorado por abandono do poder público, por algumas situações, e passou a ser um espaço que na cidade ele não era considerado um espaço bonito. O poder público retoma aquilo, reforma, e a partir desse momento outras pessoas passam a ocupar a praça e ela se torna um ambiente dito cult.
É um ambiente onde a elite intelectual, a elite artística, ela passa a tomar aquele espaço e a utilizar dali, fazendo com que, nessa situação, algumas pessoas deixem de frequentar aquele espaço. Então, Belo Horizonte tem sim, esse é um exemplo, existem outros, de espaços gentrificados. Certo. E ainda para você, professor, eu ouvi dizer, é uma questão do 9º ano, eu ouvi dizer que as florestas pelo mundo são adaptadas para o clima em que estão inseridas. Você pode citar algum exemplo? Posso sim. E para não me alongar, eu vou falar um pouco, vou passar um pouco para o professor Antônio, que a gente vai fazer esse bate-bola para tentar entender isso. No Brasil, por exemplo, nós somos cortados pela linha do Equador e nós temos uma floresta que recebe muita radiação nessa região equatorial, então recebe muita radiação, evapora muita água e essa evaporação promove muita precipitação, chuva. A floresta, então, ela se adapta a esse excesso de calor e excesso de umidade por evapotranspiração. Então, nossa floresta, não só no Brasil, mas por todas as regiões cortadas ali pela linha do Equador, as florestas, elas são adaptadas a esse tipo de clima. No norte, existem florestas que são adaptadas a essa variação de temperatura. Florestas que estão, por exemplo, adaptadas a um período, a 3 meses de gelo. E aí as raízes não congelam, a seiva diminui a atividade, as folhas caem. Então, por todo o mundo existem sim florestas adaptadas à variação térmica. Bom, já que você me chamou para o jogo, né? Vamos participar. Já que você falou da floresta amazônica, eu vou falar do seu vizinho ali. Vou falar da caatinga, que é uma vegetação tipicamente brasileira, né, que é uma vegetação ao contrário da floresta amazônica, que é uma floresta adaptada a esse grande volume de calor e chuva, que tem água. Já na caatinga nós já temos uma vegetação adaptada à falta dessa água. Tanto que temos vegetações ali conhecidas como xerófilas, ou seja, em vez de ser uma planta que tem uma folha aberta esperando a água da chuva, já é uma folha adaptada à falta. Então ela tem aquele formato de espinho que faz com que ela perca menos água e ao perder menos água ela consegue manter a sua umidade interna por muito mais tempo. Olha que maravilhoso. Nessa conversa a gente fica o dia inteiro. Folhas na floresta amazônica que são muito largas e que conseguem expelir ali no processo respiratório, conseguem expelir também água e que tem uma membrana para que a água de fora não consiga apodrecer essa própria folha. Então a gente vai ficar conversando tanto tempo, mas existem pelo mundo sim florestas adaptadas a essa variação de temperatura. Muito obrigada, professores, porque chegamos ao final de mais um Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do PET7, eu quero lembrar que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas também ficam disponíveis nas plataformas digitais e você pode assistir quando quiser. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!